Meus irmãos, vamos prestar um culto ao nome do nosso Deus nesse momento. Vamos estudar a Sua Santíssima Palavra e vamos iniciar esse momento com uma oração. Senhor, nós oramos nesse momento através do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante da Sua palavra, estamos aqui diante de Ti. Acreditamos naquilo que o Senhor fala sobre a oração e a eficácia que ela tem diante de Ti. Então, neste momento, nós te oferecemos toda a adoração, homenageamos o Seu nome, Senhor, ou seja, nós te louvamos. Nós anunciamos a sua grandeza, a sua majestade, os seus atributos e dizemos a ti, Senhor, queremos te prestar um culto segundo as Escrituras e também te pedimos, abra, Senhor, a nossa mente, ilumine os nossos sentidos para podermos aprender as santas palavras que estão registradas aqui na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos feito, nós iremos estudar a Bíblia. Nós iremos estudar a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar convosco João capítulo 10, que é o capítulo do bom pastor nas Escrituras. E nós sabemos que o bom pastor é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor da igreja. E como diz também por toda a Bíblia no Novo Testamento, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso amigo. Mas hoje nós iremos focar aqui em João capítulo 10, especificamente do versículo 1 ao 18. Eu não irei ler todos os textos agora em seguida, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui fazendo a leitura. Então nós vamos ler à medida que a exposição for sendo feita. João capítulo 10, do versículo 1 ao 18, é como se fosse o Salmo 23 para o cristão. Então, o Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia, especificamente o versículo 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou, como diz na versão da Bíblia hebraica, Adonai é o meu pastor, não tenho falta de nada, ou não preciso de nada. Esse texto ele parece ser mais coerente com toda a Escritura, ou seja, se temos a presença de Deus, às vezes não vamos ter as bênçãos dele, mas ele sempre estará conosco. Então nós temos o provedor e às vezes não temos a sua provisão, e isso está de acordo com toda a Escritura. Vemos isso na vida de Paulo, vemos isso na vida de tantos cristãos que passaram dificuldade. E o Senhor Jesus, ele disse: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação desta era. Então, Jesus espiritualmente está conosco, fisicamente ele está no céu. Então, nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas porque ele é Deus. Então, o Salmo 23 para o cristão é João capítulo 10, que é o capítulo do bom pastor nas Escrituras, especificamente no Novo Testamento. E o Senhor, que é o nosso pastor, é o Senhor Jesus. No Salmo 23, versículo 1, e no contexto ali, e em todo o Antigo Testamento, o pastor de Davi e do povo de Israel é o Senhor Deus, a primeira pessoa da Trindade. No Novo Testamento, o pastor da igreja, dos cristãos, daqueles que servem a Deus, é o Senhor Jesus, como nós iremos ver agora em João capítulo 10. Então, nós iremos observar algumas coisas que Jesus nos ensinou e vamos pedir que o Espírito Santo aplique essas palavras no nosso coração, para que a gente viva isso no nosso dia a dia e para que a gente creia nessas verdades como verdades absolutas. Então vamos lá? Em primeiro lugar,
Vamos ler do versículo 1 ao 3. João capítulo 10, do versículo 1 ao 3. O Evangelho joanino. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Então, aqui são palavras de Jesus para os seus discípulos. E o que nós observamos aqui, em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero destacar é que existem pastores verdadeiros e existem os pastores que são falsos. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Então, nós vamos observar que aqui nesse contexto, as autoridades religiosas de Israel eram os falsos pastores, eram aqueles que guiavam o povo por outro caminho, que não era o caminho que levava para Deus, o caminho correto, o caminho íntegro, o caminho reto, o caminho que vai até o céu. Então, as autoridades religiosas de Israel aqui eram os falsos pastores, os falsos guias, os falsos líderes religiosos. E o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Os fariseus, naquela época, eles eram considerados líderes religiosos falsos, ou seja, falsos pastores. E hoje nós vemos na igreja cristã vários falsos pastores, pessoas que ensinam inverdades que não estão na Bíblia, como se fossem verdades, e ensina o povo a praticar aquilo que desagrada e é pecaminoso, desagrada o coração de Deus e é pecaminoso, transgride a sua palavra. Jesus está nos ensinando aqui: esses são falsos pastores. Eu sou o pastor verdadeiro. Os outros, eles são ladrões. E se a gente quiser observar bem, a diferença entre um pastor falso e um verdadeiro é da seguinte maneira: o pastor verdadeiro, ele se preocupa com o bem das suas ovelhas, como que elas estão diante de Deus, se elas estão bem alimentadas, se elas estão saudáveis, se elas estão no caminho certo, se elas estão praticando os princípios da palavra. O verdadeiro pastor, ele se preocupa com isso, com o bem das suas ovelhas. O falso pastor, ele se preocupa com isso aqui, ó, os bens das ovelhas. Eles querem arrancar o máximo que puder das ovelhas. Eles querem comer a lã das ovelhas, eles querem pegar a comida das ovelhas, eles querem pegar tudo que for possível das ovelhas. Esses são os falsos pastores. Eles são chamados por Jesus de ladrões. Eles roubam, eles destroem, eles matam. E assim como existiram falsos pastores, aqui nesse contexto, como nós estamos vendo, que eram as autoridades religiosas pervertidas de Israel, os fariseus, os saduceus e tantos outros, na igreja primitiva, né, que começou no primeiro século também, a gente pode observar que ali nós tivemos vários falsos elementos que se diziam servos de Deus e não eram. Pessoas que estavam infiltradas no meio do seio da igreja, mas que estavam ali anunciando doutrinas falsas, dizendo que Cristo não era Deus, que Cristo não era verdadeiro homem,
e anunciando um monte de outras heresias. E hoje não é diferente. Quando nós ouvimos, por exemplo, a teologia da prosperidade, que é um falso evangelho, quando nós ouvimos o evangelho triunfalista, que tudo será só vitória, quando ouvimos falar sobre a teologia da vingança, que Deus vai me honrar, vai abater o meu inimigo, vai me colocar em um lugar alto, vai destruir o meu adversário, e tantos outros ensinos, por exemplo, como campanhas da prosperidade, campanhas da cura, campanhas de libertação, campanhas do emagrecimento, tudo isso não está de acordo com as escrituras sagradas. Então, meus irmãos, existem pastores falsos e pastores verdadeiros. E na verdade, se nós formos observar, só existe um único pastor verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Os outros são subpastores ou são cães-guias. O pastor, quando está conduzindo o seu rebanho, existem os cães que ajudam a conduzir o rebanho para o curral, para o aprisco. E os pastores, como nós conhecemos hoje, que são servos de Deus, que ensinam a Bíblia, que mostram quem é Deus, que mostram quem é o Senhor Jesus, eles são cães-guias, né, do Senhor Jesus. Eles ajudam as ovelhas a caminharem para o céu, ajudam as ovelhas a viverem de acordo com as escrituras sagradas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim como existem pastores verdadeiros e os falsos, há um rebanho verdadeiro, como também há um rebanho falso. Certas denominações que são chamadas de cristãs, elas são falsas. Assim como o povo de Israel atual, que nega o Senhor Jesus como Messias, aqueles que ainda aguardam a volta do Messias, aqueles que ainda aguardam o Messias se manifestar, sendo que ele já veio, ele já assumiu a nossa natureza humana, habitou entre nós e o povo judeu, o rejeitou. O povo judeu, na sua maioria, como nação, rejeitou a Jesus. Mas existe judeu que aceitou Jesus naquela época, como Messias, como Pedro, André, como Tiago, como João, como Paulo, né, que depois veio a aceitá-lo e se converteu ao Senhor. Mas os judeus que existem hoje, eles rejeitam, né, na maior parte, os judeus ortodoxos, eles rejeitam Jesus como Messias, então eles são chamados de um rebanho falso. Assim como certas igrejas que confessam que são cristãs, mas quando nós vamos olhar, elas não utilizam nem sequer as escrituras sagradas. Elas pregam aquilo que acham que é verdadeiro, mas não utilizam os princípios da Bíblia, não ensinam as doutrinas da Bíblia, não sabem o que é nem santificação de acordo com a Bíblia, o que é os atributos de Deus, quem é o Espírito Santo, não sabe absolutamente nada. Então, esse rebanho é falso. Então, existem vários rebanhos falsos. E dentro desse texto de João, nós iremos aprender isso, que existem as ovelhas que ouvem a voz de Jesus. Esse é o rebanho de Jesus. Eles reconhecem a voz do seu pastor, mas existe um rebanho que não ouvirá a voz de Jesus, porque não pertence a ele. Não faz parte do seu povo, não faz parte da sua igreja, não vai para o céu, não pertence ao Senhor. Então, esse rebanho é falso. Então, nós podemos aprender através disso que o verdadeiro rebanho sempre reconhecerá em Jesus o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Messias. Nós não aguardamos o Messias se manifestar. Nós sabemos que ele já se manifestou, ele já nasceu, já se encarnou, viveu aqui aproximadamente 33 anos, foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia,
passou 40 dias com os seus discípulos, no 40º dia ele foi recebido em cima nos céus, depois no 10º dia ele enviou o Espírito Santo e ele cuida de cada uma das suas ovelhas através do seu Espírito Santo. Jesus habita no coração de cada cristão espiritualmente. Fisicamente ele está no céu, mas espiritualmente ele está no coração de cada uma das suas ovelhas, porque nós somos o rebanho verdadeiro do Senhor Jesus. Mas existem os rebanhos falsos. A verdade é essa. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que o verdadeiro rebanho, o rebanho que pertence ao Senhor Jesus, será espiritualmente astuto, de modo suficiente a rejeitar os falsos pastores, os falsos líderes religiosos, aqueles que ensinam heresias, aqueles que pregam contra a Bíblia. Olha o que diz o versículo 5. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Qualquer pessoa que aparece pregando alguma coisa que está contra a Bíblia, nós rejeitamos. Pode ser teologia da prosperidade, pode ser evangelho triunfalista, pode ser pessoa que fala que vai agora vender as pedras de Davi, que vai vender o cajado de Arão e de Moisés. Pode ser pessoa agora que diz que vai trazer a túnica de Paulo. Nós rejeitamos isso. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia combate essas superstições e essas crenças falidas. É por isso que nós não seguimos essas pessoas. É por isso que nós condenamos veementemente pessoas que pregam inverdades contra as Escrituras sagradas. O rebanho verdadeiro, ele será espiritualmente ligado a Deus e por causa disso terá discernimento suficiente para saber qual é a voz de Jesus, ou seja, o que é a palavra de Deus e o que não é a voz de Jesus, o que não é a palavra do seu pastor, o que não é a palavra de Deus. Então, isso é o que Jesus está ensinando aqui para nós. Em quarto lugar, o quarto ponto é que, sob uma segunda figura simbólica, porque Jesus aqui aparece em duas figuras. A primeira delas é essa que nós estamos vendo, a figura do bom pastor, aquele que guia o seu rebanho, aquele que cuida do seu rebanho, que alimenta o seu rebanho e que leva o seu rebanho para Deus. E Jesus também aparece aqui no texto como a porta das ovelhas, o que mostra que há um único caminho para a vida eterna. Porém, as ovelhas falsas não podem encontrar essa porta. Esse caminho é o sacrifício do pastor por suas ovelhas. Isso é uma referência profética e histórica à crucificação de Jesus. Então, Jesus aqui ele aparece sob a figura do pastor e a segunda, sob a figura da porta. Jesus é a única porta através da qual nós entramos no céu. Jesus é a única porta através da qual nós entramos no reino de Deus. Não existe caminho fora dele. Por isso que ele pôde dizer, eu sou o caminho. Olha o artigo. Por isso eu sou a vida. Por isso eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha os artigos. Jesus não é um caminho, uma verdade, uma vida. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Nós jamais poderemos ir para o céu, jamais poderemos estar com Deus se não for através de Jesus, que é o nosso bom pastor e é a porta da nossa salvação. É o caminho pelo qual nós entramos para irmos para o céu. Então, esse é um outro ensinamento que nós podemos pegar aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 10. Sobre a questão
dessa referência profética e histórica à crucificação de Jesus, porque esse caminho é o sacrifício do pastor por suas ovelhas, ou seja, nós só poderemos ir para o céu exatamente porque esse caminho foi aberto por Jesus na cruz do Calvário, porque ele é o nosso bom pastor e ele é a porta da salvação. Vamos ler os versículos 7 e o 11. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, meus irmãos, não adianta. Nós não entramos no céu através de Paulo, não entramos no reino de Deus através de Pedro, nós não entramos nessa porta da salvação através de Maria. Não existe ninguém além de Jesus, nenhum nome é dado entre os nomes pelo qual nós podemos ser salvos, além do nome do Senhor Jesus. Então, ele é o nosso bom pastor e ele é a porta da nossa salvação. Em quinto lugar, o quinto ponto que eu destaco aqui, dentro de João capítulo 10, é que os falsos pastores, eles não demonstram espírito de autossacrifício pelas ovelhas. Isso aqui é característica dos líderes religiosos falsos. Eles não se doam para o rebanho. Eles não fazem renúncia para ajudar o rebanho. Eles não carregam a sua própria cruz por causa das suas ovelhas. Então, eles não fazem nenhum tipo de autossacrifício, mas só são pastores por amor à recompensa, ao dinheiro e à fama e tantas outras coisas. Quando nós olhamos para as autoridades que existiam na época de Jesus, as autoridades falsas de Israel, e na igreja primitiva e na igreja moderna que nós vivemos hoje, nós vamos observar que a maioria dos pastores que estão na mídia, eles só estão por isso: dinheiro, fama e sucesso. A maioria dessas pessoas que abrem igreja, a maioria dessas pessoas que dizem que são formadas nisso, são formadas naquilo, só estão fazendo isso por dinheiro, fama e sucesso, e não pelas ovelhas de Jesus. Então, o interesse aqui não é cuidar do rebanho, é se autopromover, é se autocandidatar, é buscar o seu próprio sucesso, a sua própria riqueza, a sua própria fama. Eu quero que o meu nome seja reconhecido entre as nações. Eu não quero que o rebanho de Cristo seja cuidado, seja guardado, e não quero que o nome de Jesus seja anunciado na terra. Eu quero me autopromover, porque afinal de contas, eu que sou o bom, eu que estudei nessa faculdade, eu que fiz um bacharelado, eu que fiz um mestrado, um doutorado, e eu sou orgulhoso e sou arrogante, e por isso que eu faço tudo isso. Por isso que eu estou na televisão, por isso que eu estou no rádio, é porque eu quero me autopromover, eu quero pregar a minha imagem, eu quero pregar a minha cultura, quero pregar as minhas doutrinas, aquilo que eu invento, aquilo que eu crio. Então, essas pessoas, elas têm essas características, elas não se sacrificam pelas pessoas que elas cuidam, elas não se doam para as pessoas que elas tomam conta. E isso é uma característica de quem é um falso líder. Jesus, como bom pastor, ele se doou de tal maneira que ele entregou a sua própria vida. Vamos ler os versículos 12 e 13. Olha o que o Senhor Jesus vai falar sobre essa questão dos falsos líderes não se sacrificarem pelo rebanho. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas suas ovelhas. O pastor verdadeiro, ele protege o seu rebanho dos animais ferozes. Ele protege o seu rebanho dos perigos que existem no dia a dia. O pastor verdadeiro, ele dá a sua vida para proteger
o seu povo. E o falso líder não. Ele trabalha dentro dessa perspectiva. Eu cuido de um rebanho, mas a partir do momento que eu encontrar um perigo, eu abro mão. A partir do momento que a minha vida estiver em jogo, eu abro mão. A partir do momento que eu estiver sofrendo algum tipo de perseguição por isso, eu abro mão. Então, o falso líder é isso. Ele é um mercenário, um ladrão, um mentiroso. Ele só está trabalhando para esse rebanho, para sugar toda a vida que as ovelhas têm. Então, este é o quinto ponto, meus irmãos, dentro do texto de João capítulo 10. O sexto ponto que eu trago é o seguinte: haverá uma grande convocação de discípulos e um grande e único rebanho será reunido em torno de Cristo. Então aqui nós sabemos que quando Jesus, no dia do juízo final, estiver convocando aqueles que lhe pertencem, ou seja, as suas ovelhas, ele as colocará à sua direita. E ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus fala que ele chamará aqueles que são o falso rebanho, aqueles que pertencem ao falso rebanho, e os colocará à sua esquerda. E eles são chamados de bodes. Isso está registrado no capítulo 25 de Mateus. Então, aqui nós temos uma referência à missão que os cristãos irão fazer entre os gentios, através da igreja primitiva, né? Como nós vimos, por exemplo, o apóstolo Paulo bem se destacou entre os gentios, né? Ele foi chamado de o apóstolo dos gentios, os não-judeus. O Filipe também pregou em Samaria. Pedro pregou para Cornélio, né? E aqueles que estavam reunidos na sua casa. E aqui nós temos uma referência à missão do cristianismo, que é universal, ou seja, o cristianismo tem que ser levado a todo mundo, porque Jesus tem ovelhas que pertencem ao seu rebanho espalhadas nos quatro cantos do planeta Terra. Então, nós precisamos anunciar esta palavra de Deus para todos, porque nós não sabemos quem é a ovelha do Senhor, quem é a ovelha verdadeira e quem não é. Nós não sabemos quem pertence ao rebanho de Cristo e quem não pertence. Não sabemos quem é a ovelha e quem é o bode. Por isso, nós temos que cumprir a grande comissão de Cristo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. O sétimo ponto que eu quero destacar aqui dentro de João capítulo 10 é que o sacrifício de Cristo foi voluntário dentro dos conselhos eternos de Deus, e não um acidente provocado pelos homens. Vamos ler o versículo 18. As pessoas se enganam muito com isso. Versículo 18. Jesus ele fala sobre a sua vida: ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus. A cruz de Jesus e a sua crucificação ali não foi acidental, não foi planejado pelos homens, não foram as autoridades de Israel que decidiram isso dentro da sua perversidade. Quem planejou detalhadamente aquilo que aconteceria na vida de Jesus foi o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Transcendente e Criador, aquele que está no controle de tudo. Então, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Meus irmãos, os planos de Deus são eternos. Tudo que acontece hoje, tudo que aconteceu com Cristo, tudo que acontece com a igreja e tudo que irá acontecer, isso já foi planejado por Deus na eternidade.
Isso só está acontecendo. Então, não se enganem em relação a isso. Jesus não foi assassinado. Ninguém tinha poder contra a sua vida. Ele a entregou voluntariamente. Ele retomou a sua vida 3 dias depois. Ele morreu na sexta na cruz. Os judeus contaram o primeiro dia da sua crucificação como, né, a sexta-feira como sendo o primeiro dia, o sábado, e no domingo ele ressuscitou. Jesus passou 3 dias na sepultura e no terceiro dia ele tomou a sua vida de volta. Ele venceu a morte, derrotou a morte, matou a morte, envergonhou a morte, porque ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, coloquem isso no coração de vocês. A morte de Jesus não foi um acidente, foi um plano traçado pelo Deus que é soberano, pelo Deus que é onipotente, que é todo poderoso. E para encerrarmos aqui, por causa do vídeo, meus irmãos, porque eu gravo os vídeos pelo celular da minha esposa e ele só grava 33 minutos aproximadamente, aí depois corta e tem que passar para outro vídeo. Então eu quero tentar colocar todas as exposições bíblicas, os estudos bíblicos dentro de um vídeo só, para ficar mais tranquilo. Então, em oitavo lugar, o oitavo ponto que eu quero destacar é que a autoridade de Jesus foi posta novamente em dúvida, e a parábola das ovelhas é aplicada a esse aspecto. Não criam porque não eram verdadeiras ovelhas e por isso não seguiam a voz do verdadeiro e por isso não seguiam a voz do verdadeiro pastor. A gente fica tentando entender como que os judeus puderam rejeitar a Jesus naquela época e por que os judeus rejeitam a Jesus hoje. É simples, eles não pertencem ao rebanho verdadeiro. Não tem dificuldade de entender isso aqui. Quando nós lemos João capítulo 10, nós temos facilidade de entender o que está sendo dito aqui. Mas por que tantas pessoas rejeitam Jesus como Messias? Por que tantas pessoas não creem em Cristo, que é o Filho de Deus? Simplesmente porque não pertencem ao seu rebanho, não ouvem a sua voz, não conhecem a voz do verdadeiro pastor. Se fossem verdadeiras ovelhas, conheceriam a sua voz e reconheceriam que ele é o Messias. Simples assim, meus irmãos. Amém? Então vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por essa exposição que nós fizemos agora dentro do Evangelho de João, capítulo 10, que é o texto, né, o capítulo do bom pastor e que é como se fosse o Salmo 23 para o cristão. Senhor, nós oramos mais uma vez e te agradecemos por este culto que o Senhor nos permitiu te prestar neste momento. Te louvamos por todas as suas maravilhas, te agradecemos por Cristo, que é o nosso bom pastor e é a porta da nossa salvação, o caminho que nos leva para o céu. Senhor, te agradecemos por tudo. Muito obrigado por nos ensinar as Escrituras, por iluminar os nossos sentidos através do Espírito Santo. Receba para ti toda a honra, receba para ti o louvor e receba para ti toda a homenagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.